Finalmente, a caixa de ferramenta de escrita, que agora que você entendeu, que você sabe avaliar, se autoavaliar, a gente talvez pudesse acabar nossa conversa aqui. Mas eu vou dar um pouquinho do kit de ferramentas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E acredita, em parte eu peguei de um livro Escrita Acadêmica em Inglês, que eu aproveitei para a gente. Sobre objetivos gerais. Qual é a técnica para você fazer, pelo menos, olha, gente, tudo que eu falo aqui é para você fazer a primeira versão. Porque o desespero, pelo menos comigo, o sofrimento, é aquela tela do computador em branco, aquele cursor piscando, dizendo assim, escreva aqui, e você não sabe o que escrever. Então, tudo que eu estou falando é a técnica da primeira versão, você faz a primeira versão, dá uma olhadinha e leva para o seu orientador. Ele ou ela que realmente vai fazer a versão. Mas essa técnica de objetivo é a seguinte, eu vou usar a minha fundamentação teórica, um dos critérios de qualidade do seu trabalho é você tem que usar a fundamentação teórica dentro do trabalho. Se você não usar, eu já descobri, você perde um ponto. Mesmo. Foi na minha estatística lá que eu descobri. Então, se pesquisar, vejam que lógica interessante. Isso aqui eu aprendi com a Ana Cláudia, aquela que eu mencionei lá no início. Pesquisar é o mesmo que aprender, né? Eu vou aprender uma situação nova, resolver um problema social que ninguém aprendeu ainda, ou naquele contexto específico. Os dois, tanto pesquisa como aprender, o objetivo deles de aprendizagem é escrito com o verbo no infinitivo, não é? Problema, o objetivo da pesquisa tem que ser um verbo no infinitivo, porque ele significa o que você vai entregar, é a ação, é o que você vai realizar, é a ação. A palavra para ação é o verbo. Então, tudo é verbo. Olha só a dica aqui. Se objetivo de pesquisa e objetivo de aprendizagem é tudo verbo de aprendizagem, com a ressalva de que o objetivo de pesquisa é um resultado a ser entregue e não uma aprendizagem a ser demonstrada ou alguma coisa que você queira entender, eu tenho um leque gigante de verbos para me inspirar. Não é lindo? Entre no seu buscador da internet e coloque lá taxonomia de Bloom. Qualquer versão que aparecer para você vai lhe ajudar a definir seu objetivo geral, seus objetivos do seu trabalho. Os campeões de audiência, pelo menos puxando mais para a educação que eu vejo, são esses verbos que eu destaquei aqui em amarelo. Vamos analisar alguma coisa, vamos investigar, e cada área do... Tem umas áreas que não aceitam a palavra, o verbo investigar, tem outras que aceitam, aí você vai ajustar para a sua área. Mas a ideia do investigar, com essa palavra ou com outra, é a mesma, só muda a palavra. Organizar é bem comum. Normalmente, objetivo geral, a gente vai procurar nessa parte aqui o nível cognitivo mais alto. E objetivo específico, a mesma coisa. Não é maravilhoso? Você vai olhar a tabela, objetivo específico. Em geral, bom, trabalhe com 3 que quase sempre dá certo. Doutor, mestrado vai para 4, doutorado pode chegar em 5, tente segurar em 4, os objetivos específicos. E o objetivo específico, eu percebo que ele é muito sofrido de fazer quando a gente não entende algumas coisas dele. Primeira coisa, e aí já fica a dica para quem quer fazer publicação a partir da sua monografia ou a partir do seu trabalho de graduação de disciplina, é o seguinte, cada objetivo específico é um trabalho autocontido. Ele tem vida própria, em especial no doutorado. Quer publicar durante? Pegue seus objetivos específicos, ajuste lá e que vai. É direto, certo? Da graduação também. Se trabalhe com 3, que dá 3 possíveis publicações intermediárias, qual é a técnica para a sua primeira versão? Primeiro objetivo específico é sempre o quê? Conhecer, compreender, explorar. Procure eles por aqui, no começo da escadinha aqui, cognitiva. Você vai achar pelo menos a sua primeira versão. Procure o segundo objetivo específico. Você não vai aplicar na escola, vai fazer alguma coisa? Ele está aqui, pega um desses verbos. O terceiro, eu particularmente tenho dificuldade, que o terceiro meu fica se batendo com o objetivo geral. Mas isso você resolve com o seu orientador. Não vou poder ajudar aqui, que eu ainda tenho essa dificuldade para mim. Mas seu terceiro objetivo específico, ele vai estar por aqui.
Procure nos vai por aqui que você tem eles. E aí você tem sua primeira versão. O sofrimento da gente é na primeira versão. Depois é menos. Continua um pouquinho. Não quero enganar, não. E aí, bom, como é que você faz para saber se seu objetivo está certo? Porque você tem uma fila de trabalhos na mão do seu orientador, na mão do seu professor de metodologia, e a lógica é que você aprenda a ser crítico. Lembra da história do cinema? Você aprende a avaliar seu trabalho? A técnica para avaliar seus objetivos vai ser a mesma que eu já vou falar para avaliar sua metodologia. Você contrata alguém. Então, técnica para contrata, claro, sim, figurativo, tá? Imaginação. Você precisa de 3 amigos, de preferência, contrate cada um deles para realizar cada um dos seus objetivos específicos. Eles não são independentes? Vai dar um artigo ele sozinho? Então, eu olhar para aquilo, eu tenho que saber o que eu vou entregar. Às vezes não precisa nem olhar o objetivo geral. E aí você contrata seus amigos, informa o objetivo e pergunta o que eles te entregariam em troca. E, de novo, eu me divirto na aula, porque eu não explico o objetivo, eu dou essa técnica. A pessoa só escuta, isso eu vou falar, eu até sei o aluno que diz, professora, perdi dinheiro, tava tudo, ele não entendeu nada, eu tenho que reescrever tudo. Então, faça essa brincadeira com seus amigos e veja quem ganhou dinheiro, quem perdeu dinheiro. Né? Isso é imaginação, porque imaginar que você vai perder dinheiro dói, e aí te força a se dedicar mais. Tem uma coisa que dá problema na fundamentação teórica, eu ainda estou em fundamentação teórica, é o seguinte, não entender, bom, critério de qualidade, todos os conceitos-chave do título, está lá na ficha de critério, é realmente usada para fundamentar trabalho, estou falando isso desde lá do começo. O que que dá trabalho? A pessoa não define o tempo disponível. Se você me disser, você se resolver, não, amanhã, terça-feira, eu vou fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Eu vou ter quanto tempo para fazer? 1 hora, 2 horas, 4 horas? Você tem que saber o tempo que você tem disponível. E o tempo, a pesquisa acaba quando o tempo acabou. Tá? Outra coisa que dá problema é isso aqui. Não entender que tem essa diferença. Busca é uma coisa, seleção de material é outra. Então, o aluno que começa, aluno, eu digo, qualquer nível, até doutorado, a gente começa pegando material, entra lá, digamos, que entra no Google Acadêmico, já vou dizer que isso não é o melhor caminho, e começa a achar e acha que está se perdendo, e sofre. Mas a compreensão de que ele está fazendo certo, resolve o sofrimento. Que é, primeiro, é busca mesmo, você entra, é esquema brainstorm, você pega suas palavras-chave procurando, vai baixando na sua máquina. A seleção crítica é depois, não é nessa primeira etapa. Então, o que é que dá problema? Se você vai para a etapa de selecionar ainda com seu buscador aberto. Então, você nunca chega na fase de seleção. Você fica rodando aqui, busca, busca, busca e nunca acha nada, nunca toma decisão. Então, tem que ter um movimento. Primeiro busca, depois seleção. Selecionou, não achou ainda material bom? Aí você conscientemente volta para a busca. Mas se você vai selecionar com seu buscador aberto, você perde tempo. Você não foca. E aí começa a dar estresse. Você vê o tempo passando e não consegue concluir. Claro, o mundo todo aberto na sua frente. Outra coisa que gera sofrimento é você achar que vai achar rápido o seu primeiro artigo relacionado. São 4 horas, certo? Se você entrar no seu buscador, você vai demorar 4 horas. Como é que eu faço essas contas, gente? Eu peço ajuda aos alunos, tá? Eu tenho uma estimativa porque eu faço meus trabalhos, e aí peço para um ou outro aluno checar. Às vezes, um ou outro devolve a resposta. E aí, um professor que me ajudou não, trabalhou comigo lá no início, na formatação da disciplina de metodologia, Michel Bonfim, lá do Campus Quixadá também, ele me deu a técnica mágica para cair esse prazo para 2 horas, que é, com seu orientador logo no início do semestre, lá no caso TCC1, do semestre, do período do trabalho que for, disciplina, doutorado que for, você define qual o principal periódico, principal evento do tema. Por que isso? Porque é lá onde as pessoas estão falando o que você quer falar. Não, se eu quero falar de frutas frescas, eu não vou para a praia, eu vou para a feira. Para a feira de vegetais frescos.
eu estava perdendo 4 horas lá na praia, esperando alguém lá da minha área passar, e eu descobri aquela pessoa, não, vá para o lugar certo. Então, com o orientador, logo no início, defina qual é o principal periódico, qual é o principal evento do tema, procure ali, você cai para 2 horas do seu primeiro artigo. Por que eu digo com o orientador? Porque, principalmente periódico, não é fácil nem para o orientador, às vezes, achar. Tem que definir, dar um trabalhinho de achar. E a boa notícia é que dessas 2 horas, uma é junto com o seu orientador, definindo, e quando a gente define, a gente entra no periódico, entra no evento, para ver se acha alguma coisa. E a partir daí, você agiliza toda a sua busca. Estou falando de busca ainda, tá? Por quê? Porque se aquele artigo é bom, você vai olhar a lista de referências dele, vai ver quem ele está citando e segue o fio da conversa. Então, por aquele fio, você chega mais rapidamente nos autores principais. Sim, como saber quem são os autores principais? Me dê aqui um periódico de neurocirurgia, como eu estava falando, que eu digo para vocês daqui a algumas horas quais são os autores principais, usando a mesma técnica. Me diga qual é a conferência principal, eu entro lá, pego 10 trabalhos e vejo se tem regularidade nas citações que os 10 fazem. O que for mais citado é o principal. Ou eu posso assumir como principal. Seguindo o fio das referências, que às vezes a gente esquece de olhar para elas, você chega muito mais rápido na sua busca. E aí, pelas regularidades, os alunos já chegam para mim, eu descobri que esse daqui deve ser um bam, porque todo mundo está citando ele. Aí você começou sua seleção. Use essa técnica que ajuda muito. A caixa de ferramentas e metodologia. Essa técnica aqui é uma das que eu aprendi no livro de escrita acadêmica em inglês, acredita, eu fiz o livro todinho e melhorei minha escrita em português. Metodologia não é procedimentos metodológicos, tá? Teria sido melhor ter escrito procedimentos metodológicos, é o passo a passo. Ele tem gente que não diz que eu não devia dizer que é um passo a passo. Mas eu quero uma explicação didática. A explicação mais didática, eu, como professora de metodologia, eu procuro explicação didática. Passo a passo, todo mundo entende quando eu falo. E eu ainda dou a técnica aqui. Prática de aquecimento. Antes de você fazer sua metodologia, faça isso aqui. Você pode já pegar a sua metodologia na versão que tiver, se você tiver ela. Isso aqui eu faço essa técnica na 8ª semana do semestre. Quando os alunos já estão finalizando para, na 10ª, entregar o que eu chamo de bebê prematuro. Ele já tem alguma coisa escrita lá na metodologia ou alguma ideia. Então, elabore um texto com essas palavras, que tenha bem muito. Primeiramente, vamos fazer tal coisa. Logo no início. Segundo, terceiro, antes da próxima página. Esse monte de palavra aqui. Nesta prática, deve-se forçar o uso dessas palavras, mesmo que o texto não fique muito bom. Aliás, o texto não errou, ficou horroroso. Em decorrência do muito delas. O desafio é botar o mais possível que você conseguir. Terminou esse aquecimento, pode se jogar e escrever sua metodologia que ela sai. Eu vi isso acontecer. Não muitos daqueles mil, tanto porque eu comecei a usar isso mais recentemente, mas eu já vi isso acontecer. Um instante sai. Que o aluno que já está com a ideia na cabeça, ele faz. Os que ainda não têm ideia, é outro processo que tem que resolver. E aí, gente, vamos separar a sequência de passos das etapas realmente da metodologia, o que se quer conhecer, das técnicas de coleta. São duas coisas diferentes. Não me mostre uma sessão de metodologia dizendo, o título da sessão é entrevistar professores na escola. Na hora eu corto, porque não é técnica, o passo não é entrevista, o passo é conhecer, digamos, entrevistar o gestor, conhecer, vamos falar do professor, conhecer com os documentos que o professor usa para planejar a aula, conhecer do professor quais são os principais desafios que ele tem na sala de aula com a aprendizagem de tal assunto específico da matemática. O passo é o que eu quero conhecer. Você pegando aqueles verbos de objetivo também ajuda para você fazer cada passo da metodologia. Depois, você coloca a técnica. O melhor exemplo que eu tenho para essa distinção é de um aluno lá do começo, sei lá, uns 8 anos atrás,
que ele fez, o trabalho dele era descobrir, do curso de Sistema de Informação, ele queria saber se o projeto do curso estava alinhado com a expectativa do mercado. Então, tinha um passo da metodologia dele, que era conhecer a expectativa dos profissionais, dos empresários de TI, de tecnologia de informação. O que que ele... Bom, então ele botou, o passo é conhecer o que eles esperam de nós que estamos saindo da faculdade. Na descrição da técnica, ele colocou entrevistar, sei lá quantos, acho que ele botou uns 12, 10, entrevistar. Quem tivesse botado 2. O que aconteceu no meio dessa história? Enquanto ele rodava o TCC-2 dele, o filho dele nasceu. Um aluno fazendo o TCC-2, trabalhando e com um bebê. Ou seja, entrevista. Acabou possibilidade dele ter tempo para entrevista, analisar a entrevista, transcrever a entrevista. A gente mudou a técnica. Em vez de ele fazer a entrevista, ele foi analisar a oferta de emprego. Ele foi analisar a oferta de emprego. Pronto, resolveu. Ele resolveu o passo dele, que era conhecer a expectativa. Em vez de entrevista, mudou a técnica. Tenha o seu passo e depois a técnica. A próxima pergunta campeã é: que técnica eu uso para cada passo da minha entrevista? É a próxima pergunta campeã. E aí, de novo, Tânia com as suas estratégias didáticas, porque, gente, já teve semestre de eu ter 50 alunos, 2 turmas de 20 e tantos, pouco mais de 50 alunos, era impossível ajudar individualmente. Você tem que ter suas estratégias. Se seu passo você quer. Alguns livros eu listei lá no final. Alguns livros que eu estou usando, não estou citando. Outros estão citados aqui pelo meio, eu não está lá no final. Esse daqui é outra da coisa, assim, divisor de água na minha vida, tá? De quando eu vi essa distinção. As figurinhas são minhas, mas o conteúdo é também desse autor. Quando eu entendi que a pesquisa qualitativa tem, pelo menos, ele fala de 3, pode chamar de paradigma, aqui eu vou chamar de perspectiva. Então, se seu passo significa, eu quero conhecer como os professores se sentem trabalhando remoto, por exemplo, qual é a técnica que eu vou usar? Pensa aí, entrevista. E, se brincar, entrevista clínica, que é aquela aberta, que você vai lá para conversar. É a primeira técnica de coleta de dados que você vai selecionar, em entrevista. E aí, depois, você pode pensar, já entrevistou, já conseguiu fazer alguma categorização, você quer pegar um pouquinho mais outros professores, você faz um formulário, mas a partir das categorias que você primeiro achou na entrevista. Se você vai observar sala de aula, que é o mais comum, na educação, licenciaturas, trabalho em sala de aula, eu vejo muito esse segundo. Você vai observar como é a dinâmica da sala de aula. O professor está lá, passa uma atividade, um conteúdo, um material novo, e aí quer ver como os alunos reagem, você está avaliando a interação. Qual é a primeira técnica que você vai precisar aqui? Observação. Você já sabe, é observação. Não é entrevista, é observação. Entrevista é lá no final, para você ajustar as coisas que você ainda não conseguiu captar. Mas a sua principal técnica de coleta de dados é a observação. Esse terceiro está relacionado a um nível mais cultural, vamos lá, quem está em gestão educacional. Qual é a primeira técnica de coleta de dados? Pesquisa documental. Você vai olhar a legislação, você vai olhar projeto pedagógico, você vai olhar plano de ensino, você vai começar pela documentação. E a partir daí, provavelmente entrevista, questionário, formulário é só quando você quer pegar volume. Bom, questionário, formulário, cada livro de metodologia usa diferente, um deles é o roteiro da entrevista, o outra palavra é aquele que você distribui, que você não está junto preenchendo. Comece olhando essas figurinhas e você chega na sua técnica. Certo? Bom, aqui ainda como fazer metodologia. Encerrando a caixa de ferramentas, e aí a gente vai ver um pouquinho um pouco mais do aluno na terapia, inclusive coisas minhas, tem 2 minhas, como paciente. Resumo sobre citações e referências. No meu kit de arquivos tem para vocês um arquivo que eu fiz, as bibliotecárias do campus de Quixadá revisaram, até recentemente, porque teve uma mudança nas normas,
há uns 2, 3 anos atrás, que é o arquivo resumo das normas, e eu boto para vocês o doc editável, porque cada um pega, corrige, acrescenta alguma coisa que você quiser. Quando o aluno chega para mim e diz, essa citação está certa, eu sempre faço uma pergunta. Você leu o arquivo resumo das normas? Se ele disser li, aí eu vou olhar. Se ele disser, quando eu bato o olho assim de longe, eu já sei que ele não leu, né? Mas eu sou gentil e pergunto, você já leu? Aí ele, não, professor, não deu tempo. Depois vai lá no arquivo e ganha tempo. O que é que tem esse arquivo? Um arquivo que eu fiz, eu acho que ele tem umas 4 páginas só. Tem o basicão de formatação lá em cima. Faz tempo que eu não reviso esse material, tá? Tem uns 2 anos, teve alguma mudança de norma recente. Então, vocês ajustam lá, por isso que eu editava para vocês. E tem um exemplo de cada um dos tipos de citação. Citação direta, curta, direta, longa e a indireta. Tem um exemplo de cada um. Você não tem que abrir seu manual de normas ABNT ou o guia que a biblioteca fez tentando te ajudar. Você vai para o guia quando for alguma coisa que não está no resumo do resumo. É assim que eu falo toda vez. Já viu o resumo do resumo? E tem também um exemplo de livro, um exemplo no caso da lista de referências, um exemplo para livro, para periódico, para congresso, para... De congresso, olhem se está certo, tá? Porque costuma errar aí. Tem um de cada. Gente, é tudo igual. É tudo igual. Qualquer livro, você só tem que aprender um. E não tem que aprender. Você olha lá no resumo do resumo das normas, e tudo que você citar de livro vai estar tudo formatado igual. É muito mais fácil do que parece. O esforço é só para o primeiro. Quer dizer, monografia, tese, essas coisas, o esforço é sempre, porque aquelas referências gigantes. Mas é uma vez. E aí o meu conselho, se você for errar, essa parte não está gravando, né? A gente vai fazer, faz de conta e vai pausar. Se você for errar, seja consistente no seu erro. Se você citou uma tese errada, todas as teses que você citar, você vai citar igual. Porque talvez ninguém nem perceba. Não vale fazer na má intenção, tá? Mas se você cometer o equívoco de errar, se você fizer tudo igual, ninguém vai perceber. O livro dá para perceber que formatação de livro é muito fácil. Autoavalie seu trabalho. Antes de você mandar para alguém revisar, autoavalie. Veja pelo menos se tudo que é livro está formatado igual, tudo que é conferência, evento, está formatado igual. Autoavalie, está na sua mão. E aí o sofrimento diminui, porque os riscos vermelhos que voltam no feedback são menores em quantidade, porque você já aprendeu a formatar muita coisa. Aprenda a corrigir seu próprio trabalho. Foi o que eu aprendi lá com a Rita Vieira. Tá aqui os critérios, aplique até onde você sabe.